O agro não para. Oferecimento Trato Negócios. 62-3602-2300. Olá, está começando mais um episódio do Agro Não Para e hoje o nosso entrevistado é o Catimiro Melo Martins, engenheiro civil, e o tema do nosso bate-papo de hoje é o agroengenharia. O que tem em comum? Será que tem algo em comum entre o agro e a engenharia? Então, desde já quero deixar aqui as nossas redes sociais, tanto no meu YouTube, Facebook e também Instagram. Professor Vinícius Agro, tudo junto, para começar com o Catimiro aqui da Construtop, é uma empresa de construção, mas também uma empresa de engenharia. Antes da primeira pergunta, primeiramente, seja muito bem-vindo, Catimiro. É uma grande satisfação ter você aqui, não só você, mas o corpo da empresa Construtop. E o Catimiro aqui é um grande empresário aqui da região, em termos de qualidade de construções, é com o Catimiro, tá, pessoal? Então seja muito bem-vindo, viu, Catimiro? Obrigado, Vinícius, obrigado aos espectadores. Estamos aí, né, sempre à disposição para a gente falar um pouquinho da nossa área que a gente conhece e gosta tanto, né? Catimiro, principalmente a agronomia, ela é ligada muito com construção, né? Que você trabalha com construção na parte civil. Tem algum encaixe ali da sua empresa da construção automaticamente com a engenharia? Tem esse elo, tem, Catimiro, de construção com engenharia? Como é que é esses elos aí? Bom, a Construtop, antes de ser uma empresa unicamente de construção, né, uma construtora, ela é, antes de tudo, uma empresa de engenharia, porque a engenharia, construção no status da arte que a gente se encontra hoje, precisa de engenharia, precisa de planejamento, precisa de conhecimento, de conhecer as boas técnicas, os dimensionamentos adequados das coisas para a gente poder construir de forma mais racional, mais sustentável, mais econômica possível, né? Então, a engenharia faz parte necessariamente hoje da construção de alto nível, né? E como você disse, a agronomia é um dos sustentáculos, eu acho que é a principal ligação da engenharia com o agro, né? A agronomia é quem faz o agro ter produtividade, ter qualidade, ter segurança, né, lá dentro das lavouras, ter sanidade, né? Então, é uma área da engenharia e agronomia que está muito afim com o agro, né? Mas as outras áreas da engenharia, todas fazem parte hoje muito do agro, né? A civil na construção de infraestrutura, a elétrica, né? O que a gente faz hoje no campo sem energia elétrica, os pivôs, as máquinas, né? Os engenheiros mecânicos desenvolvem máquinas incríveis para plantar, para colher e etc. e tal. Engenharia florestal, que é a parte sustentável do campo, né? Engenharia ambiental. Então, várias engenharias estão lá de mãos dadas com o agro e com o objetivo de fazer com que o agro deixe de ser uma atividade menos elaborada para ser uma atividade mais tecnificada, mais assertiva nas suas escolhas e atuação. Então, olha só, pessoal, e as nossas entrevistas, como o público sabe, Catimiro, é toda sexta-feira às 19 horas, e não deixe de nos acompanhar. Vocês vão ali, www.sucesso no campo, sexta-feira, 19 horas, nós vamos estar ao vivo, viu, Catimiro? E Construtop. E acessem lá TV Milagro, canal parabólico 348. E também o nosso canal Solo Fértil lá no YouTube. Então não deixa ali de se inscrever, curtir e compartilhar. Você me falou algo que eu achei muito pertinente, Catimiro, essa questão da técnica. Então, a técnica que vai dimensionar uma construção, que principalmente no agro tem que ter construções. Eu lembro na minha época, Catimiro, tinha uma disciplina que ela tinha o nome de construção, não sei como é que está hoje, não é que eu sou velho não, tá, Catimiro? Chamava construção rural, olha só. E aborda isso aqui que o Catimiro falou, aspecto elétrico,
o aspecto estruturante, principalmente do engenheiro civil, aonde que o engenheiro, Catimiro, ele vai se inserir ali no mundo agro? Até interessante, eu cheguei a ser convidado de algumas aulas na UFG umas vezes sobre construção rural. O agro é top, tá vendo, pessoal? Porque a gente tem uma fábrica de pré-moldado e a gente desenvolveu muita coisa para o agro na parte rural, justamente por uma das necessidades do agro, que nós não estamos aqui dentro da cidade perto do recurso. Então, a ideia é de levar alguma coisa tecnificada para dentro da zona rural. E, Vinícius, antigamente o homem constrói desde sempre, mas no começo era construindo a base da tentativa e erro. Né? Então, o que deu certo, temos grandes obras aí da história da humanidade que estão aí porque deu certo, mas muitas não deram. Muitas ruíram, muitas mataram muita gente, né? E com isso o ser humano foi desenvolvendo a matemática, a física, né? E com isso eles conseguiram perceber como era o funcionamento dos materiais e o dimensionamento através da observação, até chegarmos ao ponto de termos a ciência da engenharia. Né? A engenharia começou primeiro como engenharia total. Depois foram se dividindo em diversas áreas, né? Tanto hoje a gente tem agronomia, elétrica, civil, mecânica, uma infinidade de engenharias. E aí, com isso, os recursos, né, começaram a ficar escassos porque a humanidade cresceu. Então, antigamente fazia-se uma pirâmide com milhares de anos, com quantidade de mão de obra que fosse necessária, com os materiais que tinham disponíveis. Hoje não, hoje nós temos muita gente precisando consumir muito, né? Rapidamente, produzir rapidamente e fazer isso chegar na mesa de todo mundo para que todo mundo tenha condição de sobreviver. Né? E a ideia de termos a engenharia no campo é justamente para que a gente tenha as construções que não podem mais ser na base da tentativa e erro. A gente tem o dimensionamento, o projeto, a execução de forma absolutamente assertiva. Porque tudo é muito caro, todo recurso é limitado, tudo é muito dinheiro, né? Quem mexeu com construção sabe que qualquer coisinha que vai mexer com construção é muito dinheiro. Então, um produtor hoje que está lá no agro, uma empresa do agro, hoje não quer fazer uma coisa com risco. Né? Eu não posso plantar uma lavoura com risco. Vai que se não der certo esse ano, eu planto de novo. Né? Não é assim, eu não posso... Uma lavoura que der ruim pode comprometer dezenas de anos. Uma obra que não foi bem feita, bem projetada, vai ser dezenas de anos para eu recuperar aquele investimento que eu fiz ali errado. De outra forma, ela é projetada para durar 50, 100 anos. Então, em vez dela estar te dando lucro durante todo esse período, ela está te dando prejuízo. Então, é por isso que a engenharia está chegando lá para dentro do campo. É que a gente está buscando sempre acertar, né? Fazer coisas que... será que isso aqui dá errado? É uma pergunta que sempre nos fazem na engenharia. Será que isso aqui, se eu fizer assim, vai cair? A resposta é, eu não sei. O jeito certo de fazer, que eu te garanto que não vai cair, é usando essa técnica, essa forma de dimensionar. Então, essa é a forma certa de fazer. O que você fizer diferente disso é risco. Porém, com o mesmo custo de fazer certo e errado. Mas o certo vai ficar. O errado, talvez não. E aí você vai ter de fazer de novo, gastar 2 vezes para fazer o certo. Então, essa é a ideia, é isso que a gente precisa entender e levar a engenharia para todo mundo, né? Para a gente poder ter a condição de fazer as coisas certas uma vez só, bem feita, com garantia, com gente que sabe o que está fazendo, e o cara ir preocupar com o que ele tem de capacidade de especialidade. No caso do agro, plantar. E isso que o Catimiro colocou,
é algo muito importante. Porque quando trabalhas principalmente com essa parte de estruturação física ali, pode ser vamos colocar um exemplo aqui, um silo. Então você imagina um silo mal dimensionado, hein, Cantimiro? Não, para o produtor, para economia, aí ele coloca um ventilador forçado de não qualidade, a questão do fundamento do solo, será que aquele fundamento do solo foi adequado ou não? Vai ter maior excesso de umidade. Olha que eu estou colocando, ó, não é muito a minha área, por isso que eu trouxe o Cantimiro aqui justamente nesse ponto, pessoal, para nos ajudar, não só eu, mas principalmente você aí, produtor, que precisa de uma engenharia, como o Cantimiro colocou, mais consistente, né, Cantimiro? E aí, Cantimiro, como é que fica essa questão quando o produtor ele pensa em, entre aspas, economizar? Porque ele acha que a engenharia, Cantimiro, é cara. Será que é cara, Cantimiro? Então, engenharia não é caro. O que é caro é fazer obra. E o que é mais caro ainda é fazer obra mal feita. Que aí você vai estar incorrendo em riscos de que aquele investimento que você fez não vai funcionar. E eu tenho certeza, vou falar de um detalhe aqui que eu tenho certeza que muitos produtores já vivenciaram. Eu trabalhei muito nessa área antes, fazendo infraestrutura com pontes e bueiros. Eu tenho certeza que muita gente comprou manilha de fazer bueiro, jogou lá no córrego, passou terra em cima, veio uma chuva e levou embora. Muitos vão falar, a chuva foi maior que eu... Mas realmente tinha jeito de fazer que isso não aconteceria. Então ele perdeu as manilhas, perdeu o dinheiro de fazer o aterro, etc. e tal. É um dos exemplos que acontecem direto, né? Hoje nós estamos vendo o nosso clima numa situação muito adversa, né? É verdade. E as obras, principalmente de estruturas metálicas, que são obras muito leves e que expostas a uma área muito grande de vento, com situações que a gente está vendo de tempestades muito fortes que estão vindo, e a tendência é de termos isso aí cada vez mais forte, né? Então, obras de estrutura metálica mal dimensionadas e mal executadas têm gerado grandes prejuízos, né, na zona rural, porque uma área exposta, obras grandes, investimento grande, né? Então não dá para brincar com isso. A gente trabalha ali com uma coisa que tem que ter muita seriedade. O nosso compromisso com o recurso do cliente tem que ser maior que o nosso, né? A gente está lidando com o dinheiro dos outros e não dá para brincar com isso. E é porque eu falo isso porque meu pai mesmo, quantos galpões aí de aviários ele fez simplesmente pelo empirismo dele, sabe? Cantimiro, pela cabeça. Aí você me imagina o cara montar um aviário hoje com a tecnologia, com a qualidade, principalmente da sanidade, não só do Brasil, mas o mundo, que o mundo hoje é uma cadeia. Então tem aquela questão da umidade ali da soja, ali, ela vai chegar ali a 3%, ela está a 17%, mas que detalhe que está não adequado ali naquele silo que está condicionando isso, né, Cantimiro? Isso, olha só, a gente quando fala de uma obra de armazém, a gente tá lidando lá com várias empresas de engenharia. Uma delas é de engenharia mecânica, que dimensiona o equipamento do silo, né? Um silo vertical, por exemplo, né, com uma massa de grão de às vezes 20 metros de altura, um grão mal acondicionado que não teve a medição da temperatura para ver que a umidade do grão está acima do que poderia estar, vai gerar um ardido no grão, gerando perdas, né? E com risco até de incêndio, de explosão dentro de um silo desse. Olha. Então, ali dentro tem equipamentos que vão medir a temperatura, acionamento dos motores de aeração, hoje feito via telefone. O cara lá da casa dele mede o equipamento, ele comunica tudo e aciona, calcula o melhor horário de ligar o motor elétrico com menor custo de energia, né? Fazendo tudo isso baseado em engenharia. Então, é muita tecnologia envolvida, desenvolvida em fábricas, em escritórios de dimensionamento, que
está acessível hoje ao produtor, né? É para isso que a engenharia está aí. Nós somos uma das primeiras empresas aqui da região a lavar a brita, e da lavagem da brita surgiu o filler. Aprofundando os estudos, nós desenvolvemos o FMX e montamos a empresa Trato Agro, que passou a ser o braço agrícola do nosso negócio. É diferente dos adubos químicos, que acabam matando esses micro-organismos que são tão fundamentais para nós, seres humanos, quanto para a planta. A gente consegue quantificar, né, quanto que a gente vai colocar de material e se vai ser voltado para complementar a nutrição ou será voltado para a fonte nutricional. O FMX tem sucesso nas mais diferentes tipos de agricultura. Vê a diferença no lugar que colocou e aonde não colocou. A qualidade final é muito boa, principalmente na questão de sanidade que a gente vê. As pragas foram menos agressivas. A planta fica mais viçosa. Estou feliz, estou satisfeito, cumpri o objetivo que eu pensei. A gente nunca teve uma multa ambiental e sempre foi parceiro da comunidade. Eu acredito que é o futuro, mas já é o presente também, né? Pode ir, isso aí é um caminho sem volta. Cada vez mais vida, mais sustentabilidade, a terra mais ativa sempre. O professor Vinícius, ele é especialista, não é isso, né, professor? Na parte de física do solo. E, de antemão, eu queria que o senhor fizesse um comentário. Como é que está essa parte da qualidade física do solo, que é tão importante principalmente para manter a produtividade da nossa agricultura brasileira? Olá, Vinícius, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. É uma satisfação estar tentando colaborar com vocês aqui da melhor maneira possível. Bem, quando a gente fala da agricultura, principalmente a agricultura que nós praticamos hoje, é importante fazer uma retrospectiva e lembrar que antigamente, né, quando você preocupava-se somente na questão de fertilidade do solo, principalmente na questão de se choveu bem, então isso aí já te dava uma certa produtividade que era considerada satisfatória. Hoje em dia nós temos uma preocupação muito grande com a questão não só da fertilidade do solo, e também com a questão fisiológica das plantas. Hoje a gente tem visto aí aplicação de aminoácidos, né? São coisas que você não consegue visualizar isso na questão, por exemplo, da produção de grãos em si, mas fisiologicamente isso vai afetar a produção de grãos. Então, hoje nós temos essa preocupação com a fertilidade dos solos, nós temos a preocupação com a fisiologia das plantas para que a gente atinja produtividades que são consideradas aí satisfatórias. Uma questão que a gente tem percebido muito, principalmente porque produtores têm nos procurado, profissionais, né, engenheiros agrônomos têm nos procurado, é com a questão de que muito tem se percebido que esse pessoal tem esquecido um pouco da parte da física do solo, né? A gente tem percebido que preocupa-se muito com a fertilidade, preocupa-se muito com a questão da fisiologia e a física do solo. O que a física do solo vai interferir na minha produtividade? O que a física do solo vai interferir no meu enchimento de grãos? Então, o que a gente tem percebido? Produtores têm nos procurado com os seguintes relatos. Estou fazendo tudo certo, adubei de maneira correta, né? Corrigi com calcário, até com gesso de maneira correta, fiz todo o procedimento, não faltou chuva, fiz as aplicações de micronutrientes da maneira correta, fiz a aplicação com os aminoácidos que estão em moda aí agora, até mesmo com a questão dos bioinsumos. Então ele tem feito tudo e a soja dele não está produzindo bem, o milho dele não está conseguindo desenvolver. E quando a gente chega na propriedade, a gente visualiza, nós temos percebido que ele tem deixado escapar a questão da física do solo. E o que isso interfere? É aquela camada que está compactada, é aquele pé de grade que se formou. Então isso aí faz com que você tenha um impedimento natural de crescimento de raízes, de infiltração de água, e isso está fazendo com que as plantas, mesmo com toda a fertilidade bem desenvolvida, bem aplicada, a física do solo tem atrapalhado. E ela, quando a gente faz uma comparação dentre todo o processo de manejo que nós temos que fazer dentro da propriedade, nós temos percebido que esse é um fator que tem sido deixado de lado, né? Então a gente procura conversar bem com os produtores, porque muitas vezes aquele processo de mecanização que você faz ali com a passada do arado, da grade, naquela profundidade que a raiz da soja, por exemplo, ela não consegue atingir,
você no primeiro momento você não vai ter essa influência da compactação, da formação do pé de grade. Mas com cada vez mais a gente consegue trabalhar com maquinários mais pesados, maquinários mais intensos, uma mecanização mais intensiva, a gente percebe que essas camadas de adensamento, de compactação, elas começam a exercer influência no processo de desenvolvimento das plantas. Obviamente, isso não é sentido nos primeiros anos. Isso aí o produtor vai ver, você vai ver, isso é uma área que tem 5 anos, 6 anos, 10 anos de cultivo e que o produtor muitas vezes ele deixa passar despercebido. Então quando vai acontecer, o que a gente percebe? Que as plantas não estão se desenvolvendo e como é que você vai fazer? Como é que você descompacta um solo com a lavoura plantada? Então aí muitas vezes a gente já considera que essa lavoura está perdida ou que ela vai produzir numa quantidade que você não esperava, vai ter não vamos dizer que vai ter um prejuízo, mas você vai deixar de ter um lucro que você esperava. Por quê? Porque você não cuidou da parte física do solo. Então é uma coisa que tem acontecido bastante, principalmente produtores que trabalham com solos muito argilosos. No solo arenoso você não vai apresentar, você não vai ter esse tipo de problema com muita frequência, mas nos solos mais argilosos a gente está tendo muito problema em relação a esse tipo de excesso de mecanização e compactação. E daí quando o produtor nos procura, quando a gente chega na área, faz os testes básicos lá, você percebe que tem camada densada, camada compactada ali a 10, 15, 18 centímetros de profundidade, que é justamente na área de maior atuação radicular, principalmente nas culturas de maior interesse aqui para nós. Aí vem uma questão inerente, né? Não só para nós da academia, mas para os produtores, principalmente quando tem a área de aberturas, em que ainda tem um resíduo de matéria orgânica, Vinícius. E eles conseguem ter uma produtividade adequada até 3, 4 anos, mas depois de 4 anos tem uma declividade nessa produtividade. Na sua opinião, isso decorre também da falta de estudos, de modelagens, principalmente com a parte física do solo, para que o nosso telespectador possa compreender, porque na verdade pode também ter uma alteração, porque a física do solo tem que ser ordenada ao longo prazo. Seria isso, Vinícius? E também a gente tem que analisar o seguinte: solos que a gente tem uma caixa de matéria orgânica muito grande, eles tendem a ser solos que a gente considera assim, solos mais fofos. Então a gente não, para que o nosso espectador entenda, quando a gente tem esses solos mais fofos, a questão da compactação desse solo ela fica um pouco mais difícil. Por que a gente vai tendo esse problema, como você bem disse, ao longo de 3, 4, 5 anos? É justamente por causa desse manejo, muitas vezes inadequado, do maquinário. Então o que acontece muito hoje? Exatamente. O produtor ele tem um solo que ele é muito argiloso, aí ele vai lá na feira agropecuária, compra lá o maior trator, compra maior grade, o maior arado, e ele não pensa no impacto que isso vai ter no solo dele. Claro, ele vai ter maior eficiência, maior efetividade no uso desse implemento, claro que vai. Mas e o que isso está trazendo de benefício para o solo? Outra coisa que tem influenciado bastante nessa questão: chuvas muito irregulares. Então, quando você tem um solo muito argiloso, você fica muito refém da umidade do solo. Que hora que eu vou entrar com esse maquinário? Por quê? Porque o solo muito argiloso, quando ele está muito seco, ele está muito duro. E quando ele está muito molhado, ele está muito pegajoso. Então, de qualquer maneira, se você entra num solo argiloso, quando ele está muito seco, você precisa preparar para plantar, ou preparar para fazer qualquer manejo que você vai ter naquela área. Se tiver muito seco, você não vai conseguir quebrar aquele solo de maneira correta. Se ele tiver muito molhado, você não vai conseguir preparar, por quê? O seu trator vai patinar, vai grudar lama no seu implemento e você não vai ter a mesma eficiência. Então o que acontece? Quando você tem essa questão de chuvas muito irregulares hoje em dia, principalmente os produtores que não têm irrigação, você fica refém da umidade do solo. Seja essa umidade excessiva ou essa umidade mais baixa. Então o que vai acontecer aí? Você não sabe o dia que você precisa preparar o solo. Às vezes o produtor fala assim: amanhã eu vou preparar o solo. Cai uma chuva aí de 40, 50 milímetros. É uma baita de uma chuva. Como é que você vai entrar com um solo totalmente encharcado? Principalmente um solo argiloso. Volto a dizer, o solo arenoso você não vai ter esse problema. Choveu agora, logo infiltra e pronto. Mas o solo argiloso você tem esse problema. Quando você trabalha essa questão da matéria orgânica, e aí a matéria orgânica ela mineralizando, ela liberando os nutrientes que é preciso para a planta, ajudando nesse benefício das características físicas do solo e químicas também, essas características físicas, principalmente as químicas, a gente que é da área da agronomia, a gente é muito preocupado. Então eu não considero que esse problema da matéria orgânica sejam principalmente de ordem química. Sim. Por quê? Porque a química a gente monitora sempre. Todos os anos a gente está monitorando a química do solo. O que eu chamo a atenção é
Nós estamos monitorando a física do solo. E aí eu chamo a atenção para outro aspecto. Deixa aí, viu, turma? Eu chamo a atenção para outro aspecto. Não só o lavorista. Vamos pensar o pecuarista. Né? Por quê? Porque o lavorista ele tem aquela preocupação de cuidar do solo dele praticamente todos os anos. Ele prepara o solo todos os anos. E o pecuarista, que ele só faz a correção do solo, a adubação no momento que ele vai implantar a pastagem. E o nível de compactação que esses animais, principalmente a superlotação, pisoteio, porque muitas vezes o que acontece? O produtor de gado, ele vê lá a pastagem exuberante, naquela área cabem 100 animais. Ele não, vamos colocar 200 porque aí o pasto está bonito, mas e a carga animal em cima daquele solo? Então muitas vezes você tem indicativos, principalmente para o pecuarista, que você chega na área, você percebe que o solo está compactado por um movimento que o animal faz. Na hora que ele vai comer o capim, ele morde o capim e sai com raiz e tudo. Por que esse capim sai com raiz e tudo? Porque essa raiz está muito superficial no solo. Se ela está superficial no solo, ela não está penetrando no solo. A raiz tem que penetrar no solo. E aí, se ela não penetra no solo, ela não consegue pegar água, não consegue pegar os nutrientes, e aí você vai conversar até o quê? Pastagens cada vez mais degradadas. E aí você vai ver pastagens que você faz adubação e ela não consegue desenvolver. Por quê? Porque você tem um nível de compactação muito grande. Então a gente chama atenção sempre assim. Fertilidade de solo, muitas vezes não é o problema. Por quê? Porque isso você faz todos os anos. Você vai lá, coleta seu solo, sua amostra deformada, manda para o laboratório te devolve essa análise, você vai lá, faz as contas, recomenda e faz sua recomendação. E o que nós temos feito pela física do solo? A gente está fazendo aferição de resistência à penetração, densidade de solo, qual é a camada que está compactada. Porque muitas vezes você tem uma camada que está adensada ou compactada ali a 5 centímetros, 10 centímetros, você precisa passar um subsolador, um escarificador a 40, 30? Não. Você passa uma grade ali, muitas vezes pelo nível de adensamento, o próprio arado, uma grade resolve o seu problema. Então a física do solo ela tem sido deixada um pouco de lado em relação a isso. E o que envolve a física do solo? Não é só crescimento de raiz, é disponibilização de água para as plantas, exploração radicular. Então se você não tem essa exploração radicular, a planta não consegue absorver toda a água que você disponibiliza para ela e não consegue absorver todos os nutrientes que também você disponibiliza para ela. Então, olha aí, pessoal, então tem os segmentos da física do solo. Como você muito bem comentou, Vinícius, a parte da química, todo ano ela é atualizada, não é isso? Né? Todo ano ela é construída e às vezes tem menos acesso de informações à parte física do solo. E a biologia do solo também é outro termo que está chegando muito forte. Então seria o seguinte, ter essas três engrenagens, a física, a química e a biologia do solo, comunicando entre si, fazendo as conexões para que o produtor ele possa sempre ter um arsenal de informações, logicamente, que não é fácil, né? Não é isso, né, Vinícius? Você que trabalha na área, saber quando o solo está no estado inicial de adensamento, por que aquilo está acontecendo, qual tipo de solo. Só para vocês terem entendimento, o Vinícius ele tem uma caravana, não é isso, né, Vinícius? Que ele vai para o Tocantins. Até na Bahia. Na Bahia, e ele faz a classificação dos solos, pessoal. São mais de 10, é isso, Vinícius? De solos. Teria como você explicar um pouco dessa caravana? Porque é importante também, não só ter a física, a química, a biologia do solo, mas também saber, Vinícius, essa questão do tipo de solo, qual tipo de solo está sendo trabalhado? Isso eu costumo dizer sempre para os meus alunos, que é o seguinte, nós que somos da área da agronomia, a gente forma na cidade de Jataí, por exemplo, e a gente não sabe onde nós vamos trabalhar. Graças a Deus é uma área que sempre cresce no Brasil, você tem sempre muito mais contratações em relação a demissões, e a gente sabe a importância do segmento agro para o Brasil. Verdade, então o nível de empregabilidade tem sido um nível absurdo, graças a Deus tem acontecido isso. Qual que é a importância disso? O que a gente faz nessa viagem de classificação de solos? Né? A gente sai daqui de Jataí e vai até o oeste da Bahia fazendo classificação de solo. Por quê? Porque bacana. O importante você fica aqui na região de Jataí, você vai ter um nível 3, 4, 5, 6 classes de solo. Quando a gente pega o sistema brasileiro de classificação de solo, nós temos muito mais solos do que isso. Então, qual que é a importância do profissional dentro do segmento agro, ele saber classificar o solo? Cada solo ele precisa de um manejo diferente. Então, você não vai dar o mesmo manejo para um solo que tem 60% de argila, exatamente a mesma coisa para um solo que tem 60% de areia. O Agro Não Para. Oferecimento Trato Negócios. 62 3602 2300.